galera! E aí, Deep Talkers, E aí, beleza? Deep Talkers, meu nome é Thiago Leal. Meu nome é Daniel Moura, estamos no outro ambiente hoje. No outro ambiente, aqui é minha casa. Eu moro aqui. Legal. Eu moro nesse quarto. E esses livros são porque eu leio livros. Boa. Que bom. E se você não conhece o nosso trabalho, esse aqui é o Deep Talk Brasil. A gente se reúne para falar sobre temas filosóficos e tal. E hoje a gente vai falar sobre filmes. E eu tenho autoridade para falar sobre temas filosóficos. Isso. Sou formado em filosofia. Eu tenho uma autoridade próxima dele, porque eu sou formado em ciências políticas. Mas você pode falar sobre temas sociológicos E políticos. e políticos. Tá. Que é o caso agora. Tá. A gente vai falar sobre Batman, E vou sobre cidades. sobre cidades. É, Gotham. Gotham City é uma É cidade. uma cidade. Pelo menos no imaginário de alguém. Você termina com City. Hoje, particularmente, a gente está começando mais cedo quanto do Jogo do Brasil. E é isso. Vamos tocar? Vamos tocar e vai estar tá no Instagram ao vivo. Se você não sabe, vai estar no YouTube. No nosso link da descrição da nossa página tem a página do YouTube. Vamos começar. Então, a gente vai falar sobre o Batman. Vamos falar por que a gente escolheu esse tema? Como é que surgiu isso? Porque nem todo mundo vai ver todos os vídeos, né? Filipe. E aí, Filipe? E aí, Beleza? beleza? Me deu um nervoso aí que não tinha ninguém. Deu. Porque que é jogo do Brasil. Pô, velho, jogo daqui do a Brasil é difícil, né? Caralho, velho. E o Filipe é muito fã de futebol. Filipe Só vai durar até 10/5, viu? Vai dar tempo É. de você ver o A jogo. gente tá tentando dar uma encurtada. Dá uma encurtada. Eu tenho aí copo aqui do Jake. O meu copo polêmico, não vou falar do que é. Não fala não. Né? E por que a gente escolheu esse filme? Por que a gente escolheu esse filme? A gente tava falando sobre filosofia de vida no último domingo. Aham. E aí, falando de filosofia de vida, a gente falou sobre heróis. E falando sobre heróis, a gente falou sobre o Batman. Nossa. E aí, falando sobre o Batman, a gente falou, putz, por que a gente não faz uma live sobre o Batman? E aí aquela Mariana Mariana. botou fé, Falou Batman. Batman. Porque era Batman ou Amor e Amizade. Isso. Acabamos que não falamos de amor e Não, amizade, a gente não só falou. tocamos filosofia de vida e estamos no Batman. A Mari é muito mais macho que a gente. Você assistiu o último Batman? Eu assisti o segundo Batman. Cavaleiro das Trevas. Que foi o que você viu também. Do Coringa. O terceiro ou do... O terceiro do Bane. Ah, não sabia. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um resumo do filme. Tá, A sinopse do filme, o que rolou. tá. E a gente vai embora. Toca a ficha. Isso. Você pode falar também da infância do Batman, porque é legal também. Talvez. Você lembra dela? Legal. Talvez eu fale. Ah, a gente vai falar desse filme. Vamos falar desse tá, filme. beleza. Resumo do filme. O filme continua a jornada de Bruce Wayne em sua tentativa de trazer ordem a Gotham City. O herói mascarado une forças com o policial Gordon e com o novo mentor Harvey Dent para desarticular a máfia. Seu plano consiste em capturar o contador Lau, que está em Hong Kong, com posse de todo o dinheiro dos mafiosos. A ação teria sido bem sucedida se não fossem retaliações do Coringa. O terrorista inescrupuloso avisa que matará pessoas todos os dias enquanto Batman não revelar sua identidade. Dent e Bruce Wayne, independentemente, concordam que o símbolo do Batman vale mais do que os caprichos do vilão. O preço da desobediência é a ira do Coringa. Nosso herói confronta seu Nêmesis pela primeira vez e é derrotado. Contudo, com a ajuda de Gordon, o palhaço é capturado. A trama sofre uma virada quando descobrimos que o Coringa arquitetou a própria captura. Com a ajuda de policiais corruptos, ele não só consegue escapar com Lau, mas também capturar Dent e Rachel. Pela segunda vez, Batman e Coringa se enfrentam. Dessa vez, o vilão quer forçar Batman a quebrar sua única regra. O palhaço diz: matar é uma escolha, entre uma vida ou outra. A polícia e o herói mascarado correm para salvar Rachel e Dent. Contudo, ambos falham. Rachel morre e Dent, traumatizado e desfigurado, se corrompe para virar duas caras. O sentido da vida do palhaço lunático é mostrar que, por debaixo do verniz social, a sociedade não passa de um conjunto de animais vice, e por essa razão, a natureza amplamente incorruptível do homem morcego o intriga. Agora Coringa diz que explodirá hospitais se a identidade de Batman for revelada pelo contador das empresas Wayne. Caos se instala na cidade e o Hospital Geral de Gotham é destruído. Apreensiva, a população da cidade entra em choque quando o Coringa afirma que instalará uma anarquia na cidade após a meia-noite. A polícia remove os criminosos mais perigosos da cidade em uma barca e os inocentes cidadãos de Gotham em outra. Descobrimos que era justamente esse o plano do Coringa. É um experimento social diabólico. O palhaço quer descobrir quem será a primeira barca a ativar os explosivos que está na outra para salvar a própria vida.
Batman e Coringa se enfrentam pela terceira vez. Neste confronto, contudo, quem vence é nosso herói. O povo de Gotham prova que ainda há bondade em seus corações, as barcas não explodem e o Coringa é capturado. Somos levados para as últimas cenas do filme. Dente, após diversos assassinatos, capturou a família de Gordon e planeja matá-los. Batman consegue impedir suas ações, porém Gordon e Bruce percebem que o Coringa venceu. O Cavaleiro Brilhante de Gotham foi corrompido. Batman então faz o sacrifício máximo e assume responsabilidades de crimes que ele não cometeu em nome do bem, paz e ordem da cidade. Vemos enquanto ele acelera sua moto na noite e se torna algo além de um herói, para se tornar o Cavaleiro das Trevas. Cara, eu fiquei emocionado nesse finalzinho aí. Uá! Acelera suas motos. E a polícia atrás dele, ele corre ferido assim. Eu matei essas pessoas. Então eu acho que sim, tem algumas paradas que eu queria comentar, né? Eu queria comentar também. Dentro disso aqui... Dentro do resumo, né? Do resumo. Só pra deixar claro pro Felipe, que ele não assistiu o filme, que o Dente namora o Harvey Dent, que é o promotor da cidade. Tu não viu o filme, Felipe? Não, desliga e vai ver o filme. Não, sério. Por favor, velho. Vai embora. Filmão. Filmaço. Nossa, cara. Demais. Esse filme é muito bom, cara. Eu não sei ainda qual que eu prefiro. Se é esse ou do Banner. Eu prefiro esse. Sério? Não, eu tenho certeza. Tá. Eu gosto muito do... Não, tranquilo. Então deixar claro que como é que é o nome da menina? A Rachel namora o Harvey Dent, mas ela teve um caso... Oi, Bia. Ela teve um caso com o Batman. Teve um caso com o Batman. E o Coringa sabe disso. Sabe. Só que é estranho ele saber disso. Ele sabe por que ele sabe? Porque ele segurou ela perto da janela quando ele invadiu a casa. Você acha que ele sentiu isso? Ele falou isso. Ele falou no interrogatório. Ele segurou ela, aí o Batman falou, solta ela, bicho, velho. Escolheu umas palavras. O bicho solta ela começa a cair assim do prédio. A bicho sai correndo, se joga atrás, sacou? E aí lá na frente da sala do interrogatório, o bicho fala assim, tu acha que eu não vi como tu olhou pra ela quando eu joguei e tal? Tipo, o Dente sabe de você e a coelhinha dele. Caralho, o Coringa é muito foda. Coringa é muito foda. Por que o Coringa ganhou? Essa é uma das perguntas que você colocou ali. Ele ganhou 2 de 3. No geral ele ganhou. No geral ele ganhou. Porque qual que é a pegada do Coringa, na real, né? O Coringa, a gente não sabe a história de origem dele. Tá. Ele algumas vezes conta algo que poderia ser sua origem. Mas são histórias são histórias desconexas, então ele conta como ele ganhou as cicatrizes, mas são histórias falsas duas vezes, né? Ou alguma pode ser verdadeira, ou pode ser uma mistura das duas, a gente não tem ideia. Exato. E isso traz mais caos ainda pro personagem, né? Porque quando você vê da primeira vez, você não entende. É muito sutil o que o Coringa quer. Ele fala, mas é muito sutil. Se você vê o filme pela primeira vez, você pode acabar achando que o Coringa não tem objetivos, que ele não tem intenções, mas ele tem. E o que ele quer provar? Qual que é o ponto dele? O ponto dele é que as pessoas são ruins, que a sociedade é má, e que existe um verniz de bondade que as pessoas colocam por interesse próprio para o dia a dia continuar, mas que no fundo as pessoas são perversas, sacou? E ele fica tensionando as estruturas sociais para ver se essa maldade aparece, entendeu? E ele ganha... Por que ele ganha? E também não ganha, né? Ele ganha porque ele fala assim, se não falar quem é o... Se o Batman não se entregar, eu vou começar a matar as pessoas. E a população começa a fazer pressão no Batman pra ele se entregar. Aí depois ele fala assim, velho, eu vou explodir o hospital se alguém falar quem é o Batman, sacou? E aí também a galera, tipo... Não, ele fala, eu vou explodir o hospital se... Não, eu vou matar... eu vou explodir o hospital se não matarem o cara que quer falar que é o Batman, que é o contador das empresas Wayne. E aí as pessoas vão, pegam arma, tentam atirar no cara, sacou? Isso também é uma tensão que ele cria. E ele perde... No momento que ele perde é porque as pessoas não se explodem na barca, né? E ele fala pro Batman lá no final, eles estão no terraço, ele fala,
Você vai ver os fogos de artifício agora. Aí o Batman fala, mano, as pessoas não vão se explodir, velho. O Batman tem muita fé nos cidadãos de Gotham, né? E ele ganha porque o Harvey Dent se corrompeu, sacou? Sim. Então o bicho ganha algumas batalhas e perde outras. Tipo assim, a alma de Gotham saiu intacta, porque as pessoas não se explodiram na barca. Se tivessem, tipo, seria muito pior. Sim. Tipo, o Batman estaria errado sobre as pessoas da cidade, sacou? Mas ele conseguiu fazer... Chega um pouco lá do que eu puxei um pouco da câmera. Mas ele conseguiu fazer o Harvey Dent se corromper. E o Harvey Dent supostamente era o melhor das pessoas, né? Era o melhor dos três. Ele era o cavaleiro brilhante de Gotham. Então o Coringa ganha, num certo sentido, porque ele conseguiu corromper uma pessoa muito boa. Porque o ponto dele é esse. Vocês são todos maus. É só fazer pressão que sai a maldade. E é engraçado porque a única pessoa por quem o Coringa mostra afeto no filme todo é o Batman. A única pessoa que ele gosta. Ele gosta do Batman. Ele gosta do Batman. Porque o Batman ele tem essa aura incorruptível. Né? Tanto é que o Coringa o Coringa cai do prédio, aí ele começa a rir. Aí o Batman salva ele e fala, velho, você realmente é incorruptível, velho. Tipo assim, o Coringa, na real, admira o Batman, sacou? Sim. Tava pensando o seguinte quando você tava falando. Me lembrou muito uma discussão que a gente teve sobre o mito do Anel de Giges, que é um dos livros do A República de Platão. Será que se tivesse o escudo do anonimato, as pessoas se explodiriam nas barcas? Porque ali, o que o cara chegou, ele pegou o botãozinho para explodir a outra barca. Como é que é essa história? Bom, eles tiram os prisioneiros, o Coringa faz uma cena onde os prisioneiros entram numa barca, os cidadãos de bens entram em outra barca, e aí eles têm cada um o dispositivo para explodir o barco do outro. E ele dá até um determinado horário, se eles não se explodirem, eles vão todos se explodir. Vão todos se explodir, porque o Coringa vai matar todo mundo. E aí eles ficam lá no debate, cada um das barcas, pô, o que a gente faz? Explodimos o outro, não explodimos o outro. Aí os cidadãos, supostos cidadãos de bem dizem, vamos explodir os outros porque eles são criminosos, já tiveram a chance deles. E os criminosos dizem assim, cara, não queremos sujar as nossas mãos, nós cometemos nossos crimes, mas nós não queremos matar essas pessoas. E aí fica esse debate. Será que se tivesse o anonimato, aquele cara que levantou e disse, beleza, eu sujo minhas mãos, ele mataria? Lá porque no barco dos prisioneiros meio que rolava um anonimato, né? Porque tipo, um monte de criminosos, eles já são maus mesmo. Tipo assim, ninguém vai entregar ninguém. Então acho que no barco dos criminosos talvez rolasse mais um anonimato do que não. Não sei também. Porque tá ali cumprindo a pena, né? Se tudo ficasse ruim, se tudo ficasse melhor depois que eles voltassem a atracar seu barco, ele seria o cara que matou. Ok. Mas... Eu acho que é mais... Acho que é um cara que tem menos a perder com uma reputação manchada. Tipo, ele já pode estar na prisão perpétua. Pois o Coringa me parece... Ele já pode, inclusive, estar sentenciado da morte. Pode ser. O Coringa me parece o Anel de Giges total. Porque ele não tem identidade, ele não tem história, ele não tem impressão digital, ele não tem registro nenhum, lugar nenhum. E ele toca o terror mesmo. E o Batman é o Anel de Giges oposto, né? Né? Ele é o contrário. É o cara que se traveste. Ele é o cara que perde a identidade pra fazer o bem, né? Exato. O Coringa perde a identidade pra fazer o mal. Isso. Quer falar mais alguma coisa do resumo? Como é que é? Não, eu acho que o resumo é esse, cara. O resumo é esse, né? O resumo é esse. Uma coisa que eu achei interessante, assim, foi que a gente fez uma pesquisa, né? E quem ganhou a pesquisa foi o Coringa. Isso. Eu perguntei, qual é o personagem favorito seu? Isso. E 77% das pessoas falaram que era o Coringa. Eu acho que participaram umas 18, 20 pessoas. E eu fiquei impressionado, assim, porque... Você gosta do Batman? Eu gosto mais do Batman, mas porque eu acho que as pessoas também não sabem o que seria o Coringa de verdade. Eu olhei o filme com essa tensão, tipo, será que o Coringa foi mostrando... Será que não se mostrou o que realmente o Coringa faz? Porque as cenas em que ele é mais violento são com outros criminosos, mas não. Porque, tipo, o Harvey Dent, num certo sentido, ele passa mais medo que o Coringa. Isso não é engraçado? Sim, talvez pela fisionomia e tal. Não, eu acho que também porque o diretor fez escolhas. Tipo assim, se for para pensar, fala uma cena de violência peso que o Coringa comete, assim. Tipo, porque o Harvey Dent tem uma cena que ele pega uma arma, põe na cabeça de um cara, velho, que tá desesperado.
O bicho fala, véi, eu vou arrancar o coroa aqui, mano. Aí o bicho taca assim, aí o cara ri dele, ele atira pra cima, coloca de novo, eu vou atirar você. E aí, tipo, caralho. Sim. E o Harvey Dent pega uma criança, e coloca a arma nela, fala, e aí e tal. E, fala das cenas mais brutais do Coringa aí. Que mostra, assim, violência, tipo, ele fazendo uma parada muito violenta. Que não corta, que tipo... na cena do banco, por exemplo, ele não mata o cara. Não. Ele atira no cara que começou atirando nele. Quando quem aponta a arma pras vítimas é o parceiro dele, isso. Ele só pega uma bomba e amarra na mão. Verdade, cara, eu não tinha reparado nisso. Eu parei bastante de pensar e eu vi que o diretor escolheu não botar muita violência muito sangue nas mãos do Coringa, assim, tipo, visualmente, sabe? Pra gente simpatizar mais com a causa do cara. Mas teve esse caso lá nos Estados Unidos, velho, que um cara chamado James Romes, de 24 anos, se vestiu de Coringa, entrou no cinema e matou 2 pessoas. Isso é um Coringa. No mundo real, sabe? É um cara que, tipo, mata pessoas mesmo. Quando o Coringa explodiu o hospital de Gotham, não tinha ninguém dentro, por exemplo. O Coringa verdadeiro explodiria. Não sei. E se tivesse gente dentro, ele mataria as pessoas também. Será que sim? Sim. Porque o Coringa ele me parece mais um personagem meio contra autoridades, meio contra instituições, exato, contra pessoas. Mas eu acho que essa é a sutileza do personagem, porque ele te passa a impressão, mas o bicho odeia a humanidade, peso, assim. Ele odeia as pessoas fortes. Não é que, tipo assim, no negócio da barca, alguém poderia explodir do outro, sacou? Sim. E aí, ele matou a Rachel explodida. Ele matou a Rachel. Só que não mostra ele matando, tipo assim, foram os explosivos de distância. Ele o tempo todo, ele subconscientemente, você meio que aceita que ele... que na verdade o Coringa ele corrompe as pessoas pra elas se matarem, na verdade. Ele não mata, ele não chega e puxa o gatilho. Então ele, por exemplo, você lembra que o Harvey começa aquela campanha pra procurar as pessoas que colocaram a Rachel naquele galpão? E aí as pessoas, não, mas é porque a minha mãe estava no hospital, não, porque fulano, eu não sabia que isso ia acontecer. Na verdade não foi o Coringa que foi lá e puxou o gatilho. Ele criou toda uma estrutura de pessoas corrompidas por circunstâncias, dizendo assim, você é uma pessoa boa, você é realmente policial, né? Tá, mas você vai me trazer essa pessoa aqui porque eu vou matar ela. É um ponto interessante. Mas também ele faz umas paradas meio que tipo, tem aquele dono da máfia, o bicho, eu vou te dar para os seus cachorros te comerem. Porra, tem isso, velho. Vou alimentar uma pessoa com cachorro, dar cachorros com pessoas, saca? Tem isso. Ele é tipo o goleiro Bruno, assim. Mas ele não gosta da máfia, né? Não gosta. E a gente também não. Isso que é legal. Sim. Entendeu? Sim. Tipo assim, eu acho que o diretor tornou o Coringa uma figura muito mais simpática do que no mundo real a gente veria, assim. A gente veria o Coringa como alguém muito perigoso, assim, a gente teria muito medo. A gente instável, assim, o negócio, tipo, a qualquer momento. A gente acharia ele muito escroto. Um cara que fala assim, vou explodir um hospital, mano. A gente não sabe o que o hospital é e, tipo, tua mãe tá lá no hospital. Doente. Mas ele usou isso como um instrumento pra mostrar que as pessoas são perversas, no final das contas. Exatamente. Esse que é a pegada do cara, entendeu? Sim. E o Batman, a gente acha ele um cara, tipo, super carrancudo e tal, né? Tipo, ele é um ermitão, totalmente perturbado, sem identidade e tudo mais. Mas ele acredita muito na bondade humana. Isso não transparece tanto, mas em algumas falas aparece que, tipo, o cara fala assim, não, beleza, tem aquele lance das barcas, né? Porque o bicho fala mais de uma vez, ele fala, as pessoas não vão se explodir, as pessoas não vão se explodir. Ele fala com o comissário Gordon, fala, as pessoas não vão se explodir. Ele fala pro Coringa. E ele fala também pro Coringa uma hora. As pessoas dessa cidade, tipo assim, o Coringa fala assim, vou começar os fogos de artifício. E ele para assim pra ouvir e as barcas não explodem, né? Aí ele fala, as pessoas da cidade acabaram de mostrar pra você que elas não são podres. Só você é podre. Aí o bicho fala, sabe como eu ganhei essas marcas? O bicho, não, você conseguiu essa. O bicho só os bumerangues. Agora, sobre o Batman, cara, eu fico vendo o Batman e algumas cenas me marcaram bastante. Tipo, ele chegando de helicóptero naquela reunião que ele vai promover o Harvey. Cheio de mulher.
Por que ele faz essas coisas? Velho? Então, Será que o Bruce Wayne, o Batman, o alter ego do Batman é o Bruce Wayne, ou o Bruce Wayne tem como alter ego o Batman? Essa pegada é muito boa, porque se a gente for parar pra ver, o Bruce Wayne tem pouquíssimas cenas no filme, velho. Pouquíssimas cenas. Tipo, a maioria das cenas em que é o Batman ou o Coringa, sacou? E todas as cenas que aparece o Bruce Wayne ou o Batman, você pode perceber, a câmera tá muito reta. A câmera, tipo, sempre que foca no Batman, o mundo fica em ordem, sabe? E quando o Coringa, tipo, fica balançado, até o ator balança a cabeça, assim, pra tornar mais caótico, assim. Então tem essa contraposição de caos e ordem. Mas na sua pergunta, porque o Bruce Wayne, cara, ele tem que parecer alguém bem descompromissado com a cidade, sacou? Porque não pode ficar muito na cara que ele se preocupa com a situação das pessoas, porque senão alguém vai começar a fazer perguntas, saca? Tipo, será que o Batman é o Bruce Wayne? E aí, tipo, ele é um cara que, velho, o último cara que você vai pensar, sacou? É como se fosse assim, o filho do Eike Batista, certo que o bicho matou uma pessoa, né? Tá, mas pode ter ser. Vamos supor que o cara que ele matou era um criminoso. Tipo, isso é um exemplo ruim, porque a pessoa realmente morreu. Sim. Desculpa, gente, mas como se o filho de um milionário, que é um cara super playboy, super, velho, doido da cabeça. Não, esse cara, velho, é o maior justiceiro, o bicho, entendeu? Eu acho que é meio que isso. E aí, todas as cenas que o bicho faz alguma coisa como Bruce Wayne é zoeira, né? Então, tipo, o bicho dorme na reunião com o Lau. Aí, na real, o bicho sabia que ele era um criminoso. Sim. Aí o bicho joga o carro na frente do carro que ia explodir, que ia acertar o carro Ford com o contador lá. Sim. E aí, tu acha que eu devo ir no hospital? Bicho, não. Bicho, tu não lê jornal, né, mano? E aí eu acho que é isso, velho. Eu acho que o Bruce Wayne, ele nem existe, velho. Ele nem existe. O Batman, ele não tem... Ele só é Batman o tempo todo, velho. O bicho usa o Bruce Wayne como instrumento, tipo assim, quando é conveniente pro Batman, entendeu? Tipo, o bicho nem tem personalidade, na real. O Batman não tem personalidade. Ele tem de Batman. Tá. Só. Ele é o morceguinho. Ele é o morceguinho. E eu acho que entra numa questão interessante, né, cara? Sobre um livro que eu tô lendo agora, do Robert Moore e do Doug Gillette. E não é o livro de Jordan Peterson. Pra quem né? Não é. Não é o livro do Jordan Peterson. Mas é um livro que fala sobre... Ele escreveu prefácio? Não. Não, sem prefácio. Não. Infelizmente. Jordan Peterson Free. Infelizmente. Ok. E é um livro chamado O Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante. Tá. Que é uma pegada junguiana que fala sobre os arquétipos básicos que compõem o consciente masculino. E aí, antes de entrar nisso, ele explica os arquétipos do garoto. Os arquétipos do garoto são o rei divino, tipo, mas o último é o herói. O último arquétipo do adolescente é o herói. Tipo, um adolescente saudável vai admirar heróis, vai começar a se sentir heróico, e ele vai perpassar isso, tá ligado? E eles falam nesse livro, uma parada muito comum em mitos de herói é que ele vence, ou ele morre, ou ele fica com uma princesa e não mostra depois o que rolou. Porque o herói não sabe o que fazer com a princesa. O bicho é um adolescente, sacou? Essa coisa que... Pô, vencer a princesa, legal, e aí? Não, e aí? O Mario salva a mina lá e acabou. E é isso. Não, é isso. Para aí. Porque é uma psicologia de criança. Porque o herói, ele é alguém corajoso, ele é alguém forte, mas ele tá preso às situações reais. Uma delas, ele é invencível. Outra delas, ele sempre age bem. E esse filme todo é sobre a morte do herói, sabe? É sobre, tipo assim, vários momentos, velho. Tipo, desconstrução mas acho que é a morte pro nascimento de algo maior. Porque nesse livro ele fala assim, quando o herói morre, surge o guerreiro. O que é o guerreiro? Ele é o herói maduro. Ele é um tipo assim, não, eu enfrento as coisas com coragem, eu vou pra cima da vida, eu sou determinado, eu tenho coragem demais, mas eu tenho limites, velho. Eu sou só um guerreiro, sabe? Eu não sou um herói. E o Batman não é um herói. Ele é mais que um herói, saca? Tipo, tem uma cena que a Rachel vai lá falar com o Alfred, né? E por que o Bruce não se entregou, velho? Ele deixou o Dente assumir a culpa e tal. E aí o Alfred fala, porque o Bruce e o Dente acreditam que existe algo mais importante no Batman do que ser só joguete de um terrorista.
ele tá pagando o preço que ninguém pode pagar. Ele tá sendo páreo. Ele tá sendo mais que um herói. Sim. Essa fala, quando ele fala, ele tá sendo mais que um herói, me chamou muita atenção. E no final do filme, lá no final, na última fala do filme, o Gordon fala, ele não é um herói. Opa. Ele fala, ele não é um herói. E o Batman, antes de sair pra cavalgar na sua moto, o bicho fala, velho, ou você nasce um herói, ou você morre um herói, ou você viu bastante você mesmo se tornar um vilão. Eu posso ser os dois. Tipo, você não precisa ser nem vilão nem herói, sabe? Sim. Então, tipo, esse filme pode ser visto como o amadurecimento psicológico de um garoto para um homem, sabe? Porque, tipo assim, velho, se eu for enfrentar o Coringa, eu vou ter que ser mais que um herói, eu vou ter que jogar às vezes fora da regra, eu vou ter que, tipo, velho, assumir coisas que eu não fiz, eu vou ter que, tipo, mentir, sacou? Eu não sou um herói. Tipo, eu sou o cara que resolveu o problema. E você acha o fato do Batman mentir naquela última cena, onde ele assume pra si os crimes que foram cometidos pelo Harvey, você acha que era realmente necessário isso? Porque, cara, a Barca, as pessoas tinham mostrado, olha, somos razoáveis, pelo menos. Não vou dizer que somos bons, mas somos razoáveis. Nós não vamos ceder a um terrorista. E o cara botou lá os explosivos. Eu não vou explodir a barca com bandido, apesar deles serem bandidos, ou de serem condenados. E, por sua vez, os bandidos, mesmo tendo sido bandidos, ou tendo escolhido essa estrada, e agora está cumprindo a sua pena, eles também não explodiram os supostos cidadãos de bem. E por que o Batman precisaria desse exílio? Por que ele precisaria se tornar um criminoso ou assumir a responsabilidade sobre os atos do Dente? Porque o final fica muito mais massa. E aí, não, resolveu, bora passar a lei, acabou. Eu vou me aposentar. Não, cara, eu não sei a resposta pra essa pergunta. Você sabe que eu sou um fã da verdade, né? Ele me conhece pessoalmente, vocês não. Por isso essa pergunta. Mas eu sou um fã da verdade. Eu fiz essa pergunta. Eu evito mentir, até na nossa vida pessoal, às vezes até é chato, né? É chato. Tipo, eu não sei o que, não vou mentir, tipo, eu minto o tempo todo. Né? Isso que é engraçado, isso que é a tristeza da situação. Sim. Mas... eu minto porque eu sou um ser humano, né? Mas eu sou muito fã da verdade. E tá rolando no Brasil um problema parecido, né? Que o Moro, ele meio que se corrompeu, assim, talvez. Eu não tô ocupando o caso de perto. Seria até uma roda legal pra fazer um dia. Essa analogia entre o mentira do Batman e a situação do Brasil agora. Pode ser. A gente poderia fazer isso. Mas aí eu teria que sentar e ver, né? Sim, eu tô muito assim lendo por jornal. Mas a justiça brasileira meio que se corrompeu. Ou talvez eu vou colocar, se corrompeu, tá? Eu não sei a história de perto, mas a mídia está passando essa imagem. Que a justiça brasileira se corrompeu pra poder pegar os bandidos, sacou? E aí, tipo, isso teve um preço depois. Isso. Porque, velho, foi revelado que isso rolou. E aí, tipo, a sociedade tá meio que descrente, assim. E aí, quanto que... E também tem um pouco esse debate, né? O quanto que uma pessoa justa tem que sujar as mãos pra impedir um mal muito grande. Isso. Né? E o próximo filme do Batman, que a gente pode falar uma outra vez, e pode até trazer essa discussão... Isso. Tem implicações da mentira, né? Porque ela é descoberta e aí dá merda. Né? Então, não sei se é necessário ou não. Talvez fosse ou não. Eu gosto quando as pessoas resolvem as coisas sem ter que mentir. Mas um herói é isso, né? Às vezes um herói... O que tá além do herói, às vezes é isso, né, cara? Às vezes tu vai ter que mentir. Porque não tem outro jeito. Né, às vezes é isso, assim, eu acho que às vezes a mentira é legítima, assim, como no caso do nazismo, as pessoas que mentiram para abrigar refugiados na própria casa, por exemplo, contra o regime, né? A gente faz aquela discussão do imperativo categórico do hipotético, né? Porque seria muito fácil, a vida seria muito fácil se existisse uma regra que é diga a verdade sempre e os problemas iam estar resolvidos, saca? Tipo, seria muito bom, velho. Sim. Seria o categórico. Em qualquer circunstância você sempre fala a verdade, porque é uma categoria. Tem como se livrar com qualquer coisa. É uma categoria. Eu acho que não, velho. Eu acho que, infelizmente, o Superman poderia viver sobre essa regra, velho. Talvez. Porque ele consegue assumir qualquer responsabilidade. Porque ele é responsabilidade. invulnerável, velho. O bicho é invulnerável, velho. Pode ser falar a verdade, whatever. Só que o guerreiro, né? A pessoa comum que tá pra além do herói... O Alfred mente pro Batman, né?
Mente. E no filme fala assim, às vezes as pessoas merecem ter a fé recompensada. O Batman mesmo fala isso. Às vezes a verdade não é boa o bastante. Exatamente. Cara. E... Quer quebrar o Batman, né? Sim, mas não, o Batman fala isso pro Alfred. Não, mas eu falo isso pro Gordon. Mas é porque o Alfred ia acabar com o cara. Ia acabar. E tipo, o cara ia sentar e chorar no banheiro. Que eu já fiz isso. Eu te perguntar isso agora. Quando terminou o namoro. Fiquei nu, tô no banho. Eu só deitei e chorei, velho. Isso eu nunca fiz não, mas... ok. Tá mal. Mas, não, ok. Não tem problema com isso. Tranquilo. Quem nunca chorou? No banho. Não, já chorei no banho. Já? Já, mas não em posição fetal. Tá. Mas foi de... Ok, não, tudo bem. E... Que aí é aquela frase do Coringa, né, que a gente postou essa semana. Entendi. Tudo que precisa de um dia ruim, né? Tudo que precisa de um dia ruim. Mas eu sou um cara muito emotivo, assim, eu gosto de me emocionar, eu gosto de chorar, sentir as coisas, não tem problema com isso. Mas o lance é que no mundo real, cara, às vezes a verdade, talvez a verdade às vezes não dê, sabe? Ou talvez ela dê, mas a gente não consiga, porque a gente é limitado demais. Sim. Saca? Eu tento, assim, eu tento viver de acordo com a verdade o máximo que eu aguento. E esse é o ponto, o máximo que eu aguento, saca? Que é difícil. Porque eu aguento só até uma medida, velho. Não tem como eu... Tipo assim, ser bom é muito difícil, velho. Ser bom mesmo, assim, você falar a verdade, você assumir a responsabilidade pelo que você faz, você agir corretamente e tal. É muito foda. Sim. E a gente vê o preço do heroísmo, né, do Batman. Sim. Ele é um cara que sofre demais, velho. Tanto é que... E esse tanto limite é interessante, porque o Batman ele tá lá sem camisa, todo roxo, todo machucado, cheio de ponto. Aí ele vai botar uma roupa lá, e fala, velho, você tem que conhecer seus limites, velho. E cara, isso é tão foda, porque mostra que o Batman começou o filme com mentalidade de herói. Ele fala, o Batman tem limites. Aí o Alfred fala, velho, um dia eles vão aparecer, eu não quero ver eles. Ele começa com mentalidade de criança, de herói, e no final ele percebe que o bicho tem limites, velho. No final ele percebe que ele vai ter que usar o sonar lá, que tá em todos os celulares pra se corromper. Ele percebe isso. Ele fala isso. Eu acho que essa analogia com o humor é interessante, né? Porque aquele cara da empresa, o Morgan Freeman, que sempre aparece como uma figura de Deus, uma figura onisciente, onipresente. É engraçado isso acontecendo. Até bondosa, assim. Bondosa e justa. Ele diz, olha, isso eu não concordo e considere eu trabalhar pra você nessas condições com minha demissão. Acabou. A pessoa falou, vai, escreve seu nome quando acabar. E parece uma cena meio da década de 60, né? Começa a estourar o computadorzinho assim, bem... Toda aquela coisa meio Power Rangers. Sim, é muito bom. Mas é interessante, né? Porque ele se corrompe, cara. O Batman se corrompe. E antes dele se corromper, ele fala, eu vou deixar de ser o Batman, eu vou lá me entregar. Porque eu vi o homem que eu vou ter que virar pra pegar o Coringa. Ele fala essa frase, velho. Eu tava muito com essa mentalidade, tipo assim, mano, o bicho tá passando da mentalidade de criança pra de adulto, sabe? Sim. O bicho tá, velho, entrou na realidade. E o bicho fala, velho, não, realmente, eu vou ter que me corromper, velho. Porque senão eu não vou pegar o Coringa, velho. Não tem como. Não tem como, o bicho é muito escroto, velho. O bicho é um mal, velho, tipo assim, não dá pra lidar com o cara, velho. Eu vou ter que, velho, eu vou ter que apelar, me corromper, eu vou ter que, velho, assumir coisas que eu não fiz, vou ter que mentir e vou ser odiado por todo mundo. E beleza. Porque isso eu aguento. E até o Gordon fala. A criança pergunta assim, por que vocês vão perseguir ele? A primeira resposta que o bicho dá é porque ele aguenta. Tipo, ele fala isso, sacou? E é muito bom. É um filme muito bom. É um filme que muito bom, eu acho que a gente vale vai parando por aqui, porque o jogo vai começar, eu quero ver o jogo. Nós vamos ver. Mas é um filme muito profundo, eu acho que merece... Eu poderia ficar aqui 2 horas. Inclusive a Bia vai trazer uma contribuição sinistra essa semana. Quem? A Bia. Real? Por quê? Que é uma teoria que diz que o Batman e o Coringa são a mesma pessoa. Entendi. Dentro de uma ficção mental do Bruce Wayne. Entendi. Quero ver. Que seria tipo uma dualidade psicótica dele. Por isso que eles não conseguem se matar, eles não conseguem se anular. Eles fazem parte de uma mesma pessoa. Meio que um yin yang. Exatamente. Entendi. Não, legal. Quero ouvir. É. E então, obrigado que acompanhou. Hoje entrou pouca gente.
o jogo do Brasil vai começar. Naturalmente, mas como a gente vai subir pro YouTube, a nossa plataforma essa é agora também, a gente se sente muita vontade em tocar uma live dessa num dia como hoje. Apenas para manter a consistência, a gente está sempre postando. Não, sempre vai ter. Se um não puder, o outro vai. Isso. E se das vontades a gente chama outra pessoa para ficar no nosso lugar. Galera, valeu, um abraço. Pessoal. Calma aí. A Bia falou isso? Isso. Isso, Bia. Boa, valeu. Abraço, viu? Tchau, tchau, gente. Bom jogo.